Oi, galerinha, boa tarde, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula, né, de correção. Hoje nós iremos para a página 83 da apostila. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui, ó, nós corrigimos na aula anterior até aqui, página 82, e agora nós iremos falar um pouquinho sobre palavras e expressões que causam dúvida. Aí eu vou mostrar um material aqui, que eu já enviei para vocês no bloco, tá? Vou até compartilhar aqui rapidinho, aqui, ó, explicando um pouquinho, né, sobre essas palavras e expressões que causam dúvida. Então, aqui, ó, quando usar o onde? Aí tá aqui explicando. Onde costuma ser utilizado como advérbio de lugar ou como pronome relativo. Essa palavra possui noção de lugar, mas sempre no sentido estático, permanente, isto é, sem movimento. Aí nós temos aqui, né, alguns exemplos, que depois vocês façam a leitura disso aqui. Nós temos alguns exemplos aqui, ó. Onde você está? Advérbio de lugar. O local onde eu trabalho fica no centro da cidade. Então, está se referindo ao quê? Ao local onde eu trabalho. O lugar onde eu trabalho, né? Aqui, ó, outro exemplo. Aqui, ó. O local em que eu trabalho fica no centro da cidade. Igual eu expliquei para vocês ali agora. O local está se referindo ao meu trabalho, onde ele fica, né? No lugar onde moro faz calor, também está se referindo a um lugar específico. Quando usar aonde? Aí agora a gente vai perceber a diferença dos dois. Aonde possui lógica semelhante à da palavra onde, mesmas funções e ideia de lugar. Porém, sua diferença está no fato de apresentar a noção de movimento, aonde não apresenta ideia de permanência, mas de movimento. Então, onde apresenta a ideia de permanência, igual eu expliquei para vocês, de lugar. Já o aonde, ele apresenta a ideia de movimento, de transporte. Aqui, ó, vocês façam a leitura aqui, e aqui embaixo tem alguns exemplos aqui, ó. Aonde você o levou? Advérbio interrogativo. O local aonde eu preciso ir fica no centro da cidade, ou seja, eu preciso me deslocar de onde eu estou para ir no centro da cidade. Então, a gente usa aonde. O local ao qual eu preciso ir fica no centro da cidade, tá vendo? Ó? No lugar aonde eu cheguei faz calor, tá? Então, quando passa a ideia de movimento, eu uso aonde. Quando passa a ideia de permanência, eu utilizo onde. Aí aqui nós temos outras palavras também que geram dúvidas. Ao invés de e em vez de. Em vez de indica substituição, troca, tá? Por exemplo, ao invés de estudar, ficou brincando com os amigos. Então, ele, ao invés de estudar, ficou fazendo o quê? Brincando com os amigos, trocou uma coisa pela outra. Ao invés de ir ao cinema, foi ao teatro, mesma coisa, ao invés, né, trocou o cinema pelo teatro. Ao invés de, indica algo inverso, contrário. Aí aqui o exemplo, aqui, ó. Essa expressão supõe o quê? Uma oposição. Olha o exemplo aqui, ó. Ao invés de ligar os fios da tomada, desligou. Então, ele tinha que fazer o quê? Ligar os fios na tomada. Ao invés de ele fazer isso, o que ele fez? Ele foi lá e desligou, né? Então, é algo que foi contrário. Aí aqui, meninos, na página 83, deixa eu compartilhar com vocês, do livro, tá? Do livro de português, não de produção. Página 83. Aí tem aqui, ó, palavras e expressões que causam dúvida. Aí tem onde e aonde. Aí tem aqui, ó, número 1, observe a cena a seguir. Aonde vamos, professora? A biblioteca? Ela responde. Aí, quando eles vão para a biblioteca, o que acontece? Ela chega lá e fala assim, nossa, ela põe a mão na cabeça, né? E fala assim, nossa, onde está a chave da porta? Aí, aqui, observem que aqui foi usado aonde, né? E aqui foi usado onde. Cada uma tem um sentido aqui, ó, tanto no primeiro quadrinho quanto no segundo. Vamos responder as atividades. Ops, aqui. Aí, é o seguinte, na questão aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho. A questão aqui fala o seguinte, releia as orações a seguir. Aonde vamos, professora? Nossa, onde está a chave da porta?
Identifique e escreva qual das formas verbais em destaque indica movimento e qual indica localização. Então, meninos, na oração A, esse verbo aqui, ó, essa palavra em destaque, vamos, é do verbo ir, que indica o quê? Movimento. E na oração B, essa palavra que está em destaque, é o verbo estar, que indica o quê? Localização. Observem aqui, ó, que os meninos estavam prontos para ir para algum lugar. Para onde que eles estavam indo? Para a biblioteca. Só que quando chegou lá, ela foi procurar a chave, né? E se perguntou, onde está a chave? Então, esse aí quer dizer que é localização. Então, nesse aqui indica movimento e esse aqui localização. Aí vocês coloquem aí na oração A o verbo ir indica movimento e na oração B o verbo estar indica localização. Tá bom? Letra B. O termo aonde na oração A pode ser substituído por quais expressões? Meninos, esse termo aonde nessa oração A aqui, ó, ela pode ser substituída. Deixa eu voltar aqui para vocês aqui, ó. Ela pode ser substituída por. Aí tem aqui as opções, né? Para que lugar, o qual lugar ou para qual lugar? Então, ela pode ser substituída para qual lugar ou e também para qual lugar. Então, ela pode ser substituída para que lugar e para qual lugar. O qual não pode ser substituído porque perde o sentido da frase, tá? Então, vocês marquem esses dois aqui, ó, para que lugar e para qual lugar. Letra C. A palavra onde, na oração B, pode ser substituída por quais expressões? Aí, nesse caso aqui, ó, desse onde, aqui, ó, ela pode ser substituída por em qual lugar e em que lugar, tá? Por essas duas aqui, ó, em qual lugar e em que lugar. Por essa aqui não pode, porque vai perder o sentido da frase, tá bom? Então, vocês marquem esses dois aqui. A próxima página, 84. Na página 84, meninos, nós temos a letra D, que fala o seguinte. Deixa eu colocar aqui para vocês, que possam acompanhar. A letra D é o seguinte. Qual das duas formas verbais exige a preposição a? É a vamos ou a está? Aí, meninos, nesse caso aí, a forma verbal que a gente usa a preposição é na forma verbal vamos, tá? Então, vocês colocam aí, ó, a forma verbal vamos. Aí aqui tem o seguinte, explicando um pouquinho mais sobre onde e aonde, tá? Vocês façam a leitura. E aqui embaixo também, ó, tem vários exemplos aqui, ó. Vocês façam a leitura, né? E para poder esclarecer mais, se ficou alguma dúvida, vocês conseguem esclarecer aqui. Amores, mesmo assim, fazendo a leitura, olhando o material que mandei para vocês, se ficou dúvida, vocês podem mandar, né, a dúvida de vocês lá no grupo, que a Aline vai me passar a dúvida, eu vou esclarecer a dúvida para vocês. Lembrando também que essas aulas com as correções das atividades, elas estão lá no nosso canal do YouTube. Não esqueçam de acessar lá, tá bom, meus amores? Vamos lá, para outras palavras que geram dúvidas. Temos aqui, ó, ao invés de e em vez de, que foi aquilo que já expliquei para vocês. Aí nós iremos responder as atividades. Aí tem aqui, ó, leia as manchetes a seguir. Aí vocês façam a leitura. Aí na letra A fala o seguinte, na manchete A foi utilizada a expressão ao invés de, e na manchete B, ao invés de. Elas apresentam o mesmo sentido? Explique. Não, meninos, elas não apresentam o mesmo sentido. A expressão em vez de na manchete A indica em lugar de. Já a expressão ao invés de na manchete B indica ao contrário de, relacionando o quê? Termos opostos. Letra B, lá da página 85. Vamos lá. Aqui, ó. Além do sentido apresentado na manchete A, a expressão em vez de pode ser utilizada para indicar uma oposição. Assim, estaria adequado substituir ao invés de por em vez de na manchete B? Comente. Não, nesse caso aqui, ó, é para você comentar. Podemos, né, substituir ao invés de por em vez de? Sim.
Pois a manchete B relaciona termos contrários e nela poderiam ser utilizados tanto a expressão ao invés de, quanto a expressão ao invés de, tá? Então, nessa manchete aqui, ó, na manchete B, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, nessa manchete aqui, ó, a gente pode usar qualquer uma dessas duas aqui, em vez de ou ao invés de, tá? Por quê? Enfatiza que como a gente vai enfatizar essas duas palavras, que é o seguinte, nessa manchete A, por exemplo, não caberia, se a gente fosse trocar aqui, ó, se a gente fosse colocar ao invés de aqui, não faria sentido, tá? Pois há o quê? Aqui, ó, se a gente for colocar aqui, não teria o quê? A oposição de ideias, tá? Mas, em vez de, pode sim substituir isso aqui, ó, porque não vai perder o sentido da frase, tá bom? Então, a resposta sim, pois a manchete B relaciona termos contrários e não poderiam ser utilizadas tanto, e nela, né, poderia sim, né, ser utilizada tanto a expressão ao invés de, quanto a expressão em vez de, tá? Aí aqui está explicando um pouquinho mais sobre essas expressões, em vez de, né, e ao invés de. Aí vocês façam uma leitura aí. E aqui embaixo nós temos mais questões aqui relacionadas a essas expressões. A número 1 fala assim, ó, leia a seguir o título e a linha fina de uma reportagem. Vocês já fizeram a leitura disso aqui, né? Lembrando, amores, não esqueçam de ler isso aqui, ó. Oração, gradagem, isso, são palavras que às vezes a gente desconhece, né? E o livro traz aqui o significado delas, tá bom? Aí vocês façam a leitura. Letra A. Considerando as palavras que formam a palavra agroecologia, explique o que você entende por esse conceito. Então, depois que vocês fizeram a leitura disso aqui, ó, o que é agroecologia? O que vocês entendem que é agroecologia? Então, meninos, é o seguinte, a agroecologia ela está relacionada ao quê? A uma forma de agricultura socialmente justa, né? Por quê? Porque ela visa proteger o meio ambiente, né, no todo, proteger a natureza, os animais, proteger os rios, tá? Então, a agroecologia é isso, está relacionado a uma forma de agricultura socialmente justa, porque justamente ela visa proteger o nosso meio ambiente como um todo, tá bom? Letra B, explique o emprego das expressões ao invés de e em vez de na linha fina da reportagem. Vocês perceberam aqui, ó, que aqui foi usado ao invés de e aqui também foi usado em vez de, tá? Então, aqui é ao e aqui é em. Aí tá pedindo para explicar essas expressões, né? Por que elas foram colocadas aqui. Então, vamos lá. Ao invés de, que é essa aqui, ó, está relacionada ao contrário de, ou seja, a preservação do solo ao contrário da destruição dele. E esse aqui, ó, em vez de, está indicando em lugar de, tá? Então, vocês coloquem aí. Vamos para a página 86. Na página 86, fala o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês. Nós temos aqui a letra C. Página 86, letra C. Aí, meninos, a expressão, aqui, ó, a expressão ao invés de pode ser substituída por invés de nesse contexto? Por quê? Sim, ela pode ser substituída. Pois em oração que indica ação contrária, a expressão em vez de pode ser usada no lugar de em vez de, tá? Então, quando a oração indicar uma ação que for contrária, ela pode sim substituir em vez de, né, essa expressão em vez de pode ser substituída por ao invés de, tá bom? A número 2 fala o seguinte, a seguir você vai ler um trecho de uma das diversas histórias do livro Noites Iluminadas, criada para serem contadas às crianças antes de dormir. Esse aqui, ó, esse trecho aqui. Aí vocês façam a leitura para responder essas questões aqui. Agora a gente vai corrigir. Aí aqui na letra A fala o seguinte, em sua opinião, o que são os sonhos e como eles surgem? Aí aqui é a resposta pessoal, aí vocês, né,
coloquem aí no caderno de vocês. Aí, meninos, leiam aqui novamente, tá? Porque aqui, ó, pode ajudar vocês a responder isso aqui também, tá? Letra B. Você acha que nesse texto, produzido para divertir o público infantil, tem a intenção de dar uma explicação científica sobre a existência dos sonhos? Por quê? Então, o que vocês acham? Que esse trecho aqui, ó, ele foi criado para divertir o público infantil. Porém, vocês acham que ele também tem a intenção de dar uma explicação científica sobre a existência dos sonhos? Sim. Por quê? Não. Por quê? Vocês coloquem aqui. Também é resposta pessoal. Letra C. Letra C fala o seguinte: releia o início do trecho. Nele, a palavra onde pode ser trocada por outra expressão. Reescreva a frase substituindo essa palavra. Olha aqui, ó. No início aqui, ó. Feche os olhos e tente imaginar de onde vêm os sonhos. Aí tá pedindo para a gente fazer o quê? Reler esse início aqui, né? Onde tem a palavra onde, e tá perguntando se ela pode ser trocada por outra palavra, tá? Pode ser trocada sim, sem perder o sentido. Então, como que a gente ficaria como que ficaria se a gente fosse reescrever ela, substituindo essa palavra onde? Ficaria assim, ó, meninos. Feche os olhos e tente imaginar de que ou de qual lugar vêm os sonhos, tá? Então, vocês podem substituir essa palavra onde por de que ou de qual lugar, tá bom? Letra D. Releia o final do trecho. Reescreva a frase substituindo a palavra onde por outra que não altere o sentido do texto. Então, meninos, é o seguinte, vamos lá. Tá pedindo para a gente fazer o quê? Releia o final do trecho. Reescreva a frase substituindo a palavra onde por outra que não altere o sentido. Olha aqui o final do trecho aqui, ó, onde tem a palavra onde. Aqui, ó. Apanhe a lanterna mágica e ande pelo caminho encantado. Aonde ele levará você nesta noite? Tá vendo aqui a palavra onde foi empregada aqui. Agora, qual outra palavra que a gente poderia colocar aqui que não vai perder o sentido da frase, né? Que pode ser substituída aí sem ter nenhum problema. Então, o que a gente pode fazer? Para que ou para qual lugar ele levará você nessa noite. Então, vocês podem substituir, né? Essa palavra aqui, ó. Aonde, para que ou para qual lugar, né? Ele levará você essa noite, tá bom? Então, vocês podem substituir por uma dessas duas palavras aí. E a última, a letra E, fala o seguinte: compare o uso das palavras onde e aonde e justifique o emprego delas. Olha, essa aqui é bem interessante. O que a gente vai fazer? Vamos lá. A palavra onde, ela foi usada em uma frase com o verbo de movimento, que não exige a preposição a e pode ser substituída por que lugar ou por qual lugar. Já a palavra onde foi usada em uma frase com verbo de movimento, que exige a preposição a e pode ser substituída por para que lugar ou para qual lugar, tá? Então, a palavra onde, ela foi, né, usada em uma frase com verbo de movimento e não precisou utilizar a preposição a. E pode ser substituído por que lugar ou por qual lugar. E já a palavra onde foi usada em uma frase com verbo em movimento, né? Lembra que eu expliquei para vocês a diferença dos dois, né? Que exige a preposição a e pode ser substituído por para que lugar ou para qual lugar, tá bom? Aí vocês coloquem aí. Amores, por hoje é só. Nós finalizamos, né, as correções da página, é a página 86. Façam as atividades e nas próximas aulas a gente vai corrigindo, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês. Tenham todos uma excelente tarde. E fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.